Esse aqui é a continuação do nosso projeto do rodapé personalizado que estamos criando aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai aplicar o estilo utilizando o CSS. Por isso é muito importante que você tenha feito a primeira parte junto comigo. Então, se você ainda não viu essa primeira parte, clica no card que está aparecendo aqui agora para você e aí desenvolva a primeira parte e depois você venha para esse vídeo aqui, ok? Na primeira parte a gente já montou todo o HTML e deixamos ele todo preparado, todo estruturado para receber o CSS e principalmente o Flexbox. E se você também quer ter essa visão um pouco mais apurada de como você vai elaborar o HTML, como você vai deixar tudo pronto para receber o CSS ou o JavaScript, aí eu quero te apresentar o treinamento modo front-end. Esse é o curso de desenvolvimento web aqui do canal, onde eu te ensino a criar sites bem elaborados utilizando as principais tecnologias, como HTML, CSS e JavaScript. Então, se você tiver interesse em desenvolver suas habilidades e começar ainda hoje em um ramo muito lucrativo que é o desenvolvimento web, vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição e também no comentário fixado um link para você conhecer o treinamento modo front-end. Mas corre porque ele está com um valor bem interessante para você começar ainda hoje, beleza? Então, vamos meter mão aqui agora em nosso projeto para aplicar o estilo com o CSS. E bom, no último vídeo a gente parou por aqui. A gente fez todo o HTML do nosso projeto, mas não está nada próximo do que a gente realmente quer, né? Por isso que nesse vídeo aqui a gente vai aplicar o CSS, ou seja, vamos personalizar as fontes, as cores, tudo desde o começo para ficar o mais próximo possível do nosso rodapé original, beleza? Então, vamos começar. Voltando aqui no VS Code, tenho aqui o HTML do meu projeto já criado, bonitinho, e agora eu vou fazer uma vinculação do HTML com o CSS para que assim a gente consiga aplicar o estilo. Então é o seguinte, eu vou lá em cima no Head. Cuidado para não confundir com Header. O Header é o cabeçalho do nosso projeto, tá? Onde fica o menu. Nesse meu caso aqui ele não tem um Header, mas aí no seu caso pode ter. Então, muito cuidado para não confundir, beleza? Então eu vou lá em cima no Head. Em qualquer lugar dentro do Head, né? Eu vou criar a seguinte tag. Link, CSS. Você vai digitar igualzinho a mim e vai apertar Enter, ok? Se não funcionar para você, aí você vai ter que digitar toda essa linha de código aqui. Aí você pausa o vídeo e copia aí na sua casa, tá? E observe que aqui dentro da href eu já tenho um nome de arquivo de CSS criado. Porém, eu vou criar uma pasta separada, porque eu tenho uma pasta de imagens e eu também quero ter uma pasta de CSS. E aí o que eu vou fazer? Dentro aqui da href, tá vendo que tem esse abre e fecha aspas aqui? Então, vou posicionar o cursor dentro aqui das aspas, vou digitar a palavra CSS barra. Dessa forma aqui, ok? Porque aí automaticamente vai criar uma pasta chamada CSS e o arquivo chamado style.css. Só que no momento ele não está criado. Aí o que eu vou fazer? Vou apertar e segurar a tecla Ctrl aqui no meu teclado, ok? E vou clicar em cima do nome do arquivo do CSS. Ele vai dizer que o arquivo não existe, mas eu vou clicar em criar arquivo, que automaticamente ele é criado. Tá vendo só que da hora? Enfim, aí agora o meu CSS ele está totalmente vazio. E a primeira coisa que eu preciso fazer é resetar o meu documento. Por quê? Se você vir dentro aqui do site, você vai perceber que nas bordas aqui dos elementos tem uma espécie de espaçamento. Ó. Tá vendo aqui que não está colado totalmente nas laterais? Então, isso daqui é uma margem padrão que é adicionado no navegador. E a gente quer remover essa margem. Eu quero que o meu documento fique zerado, que fique apenas de acordo com o que eu determinar no CSS. Então, o que eu preciso fazer? Resetar o meu documento. Então, eu vou vir aqui dentro do CSS, vou digitar asterisco, sabe? Não vou digitar a palavra asterisco, eu vou inserir um asterisco, vou abrir e fechar chaves, e dentro dessas chaves eu vou colocar as seguintes propriedades. Margem 0, aí embaixo de margem vou chamar padding, também o valor será 0, e por fim vou chamar box sizing, e o valor vai ser border box. O que significa isso daqui? O asterisco, a princípio, ele é um seletor universal. Ou seja, todo estilo que eu aplicar aqui dentro do asterisco vai ser considerado para todos os elementos. E aqui, como eu coloquei margem 0, padding 0, significa que todos os elementos que naturalmente venham com uma margem vai ser zerado e a mesma coisa para o padding. E esse box size aqui é apenas para colidir as bordas, ok? Para que ele cresça, quando a gente adicionar um padding dentro do elemento, por exemplo, ele só aumente de tamanho dentro das suas bordas. Ele não aumente de tamanho de dentro para fora, e sim de fora para dentro.
Enfim, isso aqui é uma coisa mais técnica, né? Que aí você pode estar aprendendo dentro do treinamento modo front-end. Enfim, vamos dar sequência aqui agora, porque a próxima coisa que a gente precisa fazer é personalizar essa tag interface. Lembra que a gente chamou essa classe interface aqui? Então, a gente vai dar um estilo para ela agora. E o intuito dessa classe interface é basicamente posicionar os meus elementos no centro da minha tela. Tá vendo que eles estão afastados aqui da borda? Eles estão posicionados no centro da minha tela. Então é o seguinte, você pode notar aqui ó, que os meus elementos agora já estão colados nas laterais, tá vendo? Eles até ficaram mais próximos um do outro, justamente por causa desse reset de documento. Então, vamos partir aqui para o estilo da nossa classe interface. Dentro do CSS, eu vou chamar a classe interface da seguinte forma, ponto interface. Ou seja, eu inseri um ponto e chamei a classe que eu atribuí aqui para a div, fechou? E aí, do lado dessa classe, eu vou adicionar as chaves porque eu vou aplicar um estilo para ela. O estilo que eu vou aplicar para essa interface nada mais é do que uma largura máxima que o meu layout vai estar ocupando. No caso, eu vou chamar a propriedade maxWidth e a largura máxima dessa classe vai ser de 1280 pixels. Você pode colocar o tamanho que você quiser, desde que converse com o resto do seu layout, né, para que fique consistente. E para posicionar os elementos no centro da minha tela, eu vou chamar a propriedade margem e dizer que o valor é 0 alto. Aí, dessa forma, se eu venho aqui dentro do meu site, você está vendo que ele já ficou mais afastado aqui das laterais. Beleza? É justamente isso que eu quero, né? Então, é o seguinte, o que é que a gente precisa fazer? Como a gente já determinou aqui o estilo da interface, agora eu vou chamar aqui a tag footer, vou colar aqui dentro do CSS e vou aplicar para ela os seguintes estilos. A primeira coisa que eu vou fazer é chamar o background color. A propriedade background color serve para que a gente personalize a cor de fundo dos nossos elementos. E no caso, eu quero que a cor do background seja este azul aqui, quase indo para o preto, né? Que é 000850. Você pode pegar esse código aí, que vai pegar exatamente a mesma cor que eu. Aí se eu vir aqui dentro do meu site, ó, você tá vendo que ele já tá na cor que eu quero, a gente já consegue enxergar o logotipo. Beleza, já estamos indo para o caminho certo. Agora uma coisa que eu vou fazer aqui antes da hora é diminuir aqui o tamanho dessa logotipo, porque ela não está deixando eu ter uma visão de como de fato o meu rodapé está ficando. Então por isso eu vou voltar dentro do CSS, vou quebrar aqui algumas linhas e vou chamar aqui o seguinte, ó. Vou chamar a tag footer novamente e aí eu vou procurar aonde essa minha imagem está. Essa imagem está na linha 2, vamos ver aqui, ó. Aqui, essa imagem está aqui na boxline footer, né? Essa é a classe que está guardando a minha imagem. Então eu vou copiar essa classe boxline footer, vou colar aqui, ó, do lado da minha tag footer lá no CSS, tá? Cuidado para não deixar colado dessa forma aqui. Você chamar footer.boxlineFooter. Porque aqui nesse caso você estaria chamando uma tag footer aonde você atribuiu uma classe boxlineFooter para ele. Quando eu coloco um espaço, significa que eu estou procurando uma classe que está dentro da tag footer. Então tem essa diferença, beleza? É você compreender os fundamentos do CSS, de como ele se comporta à medida que você insere aqui as propriedades, os seletores e assim vai. Beleza, aí depois que eu chamei a classe boxlineFooter, eu vou chamar a tag img, que está dentro dessa classe. E vou dizer que esse maxWidth, ou seja, a largura máxima dessa imagem, a princípio, eu vou deixar em 100 pixels. Não vai ficar desse tamanho, obviamente, mas é só para a gente visualizar como é que vai ficar o meu rodapé de fato. Maravilha? Maravilha! Então agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou começar personalizando essa primeira linha aqui, onde está guardando o formulário da newsletter. Então, vamos fazer isso daqui agora. E bom, logo aqui embaixo, de onde eu estilizei o footer, essa parte aqui de onde eu estou estilizando a imagem, eu vou deixar lá no final e depois eu coloco no lugar certo, beleza? Lembrando que a ordem aqui, nesse caso, não importa, né? Eu estou colocando aqui por último porque não chegou a hora de estilizar ela ainda. Enfim, aí eu vou chamar aqui, ó, a tag footer. E após a tag footer, eu vou chamar essa classe lineFooter1, porque é a primeira linha do meu rodapé que eu vou estar estilizando. Aí eu chamo ponto e colo a classe que eu quero estilizar. A princípio, eu vou dizer que essa primeira linha do meu rodapé vai ter um text align center, que significa que o texto vai ficar centralizado, inclusive o formulário, como você pode ver aqui. E também eu tenho que colocar essa fonte na cor branca, né? Só que, como todos os meus elementos aqui vão ter a cor de fonte branca, eu já vou colocar esse estilo em uma tag geral.
Nesse caso, eu vou lá em cima, onde eu utilizei apenas o footer, e vou chamar a propriedade color, que serve para mudar as cores dos textos. E a cor que eu vou atribuir é essa, ó, hashtag FFF, que no caso é o código hexadecimal da cor branca, que aí ó, todos os meus textos ficaram na cor branca, com exceção dos links, que precisa de um estilo mais específico. Mas a gente aqui já consegue enxergar. Vou adicionar também para o rodapé uma espécie de padding, né? Um espaçamento interno para que eles não fiquem tão colados em cima e embaixo. Então, ó, aqui dentro ainda da estilização da tag footer, vou chamar padding, cadê? Padding, e vou colocar em cima e embaixo um valor de 40 pixels e nas laterais eu vou deixar zerado. Então, em cima e embaixo aqui agora, ó, tem um respiro de 40 pixels. Vamos voltar aqui agora para estilizar essa parte do nosso rodapé. Agora eu vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui do H2 e também vou personalizar essas fontes aqui, né? Porque elas estão bem feinhas, né? Enfim, vamos lá. Vou chamar aqui, ó, a classe LineFooter1. Não preciso mais chamar a tag footer para que o seletor não fique muito grande. E aí dentro do LineFooter1 eu tenho o H2, dessa forma aqui. Beleza. E aí, ó, dentro aqui do H2 eu vou aplicar os seguintes estilos. Vou colocar um font size de aproximadamente 40 pixels. Vamos ver se fica legal? Ficou de um tamanho legal, só que eu não vou utilizar pixels, eu vou utilizar REM. E não vai ser 40 REM, porque senão vai ficar imenso. Vou colocar aqui algo em torno de 2 REM, ó. Aí eu vou aumentar só mais um pouquinho, 2,5.REM. Pronto, aí agora ficou de um tamanho legal. Bruno, o que seria esse REM? Esse REM aqui nada mais é do que uma unidade de medida, igualzinho ao pixel. Só que o pixel é uma unidade de medida fixa, ela não vai aumentar e diminuir. Diferente do REM, né, que aumenta e diminui automaticamente, porque ela é uma unidade de medida relativa. Ela é relativa a alguma coisa. Enfim, bom, temos aqui 2,5, o tamanho da fonte está legal, e agora eu vou aumentar só um pouquinho o tamanho desse parágrafo aqui, e aí em seguida eu vou estilizar aqui o formulário de cadastro de e-mail. Para estilizar o parágrafo, eu vou copiar esse mesmo seletor aqui de cima, ó, e vou colocar aqui embaixo, só que no lugar de H2 vai ser apenas P, e aí eu vou colocar um font size para ele aqui, um tamanho bem pequenininho, 1.2 REM, que ele já dá uma aumentadinha de tamanho, ó, tá vendo só? E já fica com destaque legal. Eu também vou adicionar uma margem em cima e embaixo, para que ele se afaste do H2 e também do formulário de cadastro. Então eu vou chamar a propriedade margem, opa, tem que colocar o ponto e vírgula aqui, ó, beleza? Aí eu vou chamar aqui, ó, margem, e aí em cima e embaixo eu vou colocar 20 pixels e nas laterais 0, que aí, ó, já fica de uma distância legal. Talvez eu só diminua aqui a distância do H2, porque eu acho que ficou muito espaçado, então eu vou colocar individual para cada um. Então, em cima vai ser apenas 10 pixels, na lateral direita 0, embaixo vou colocar 20 pixels e na lateral esquerda também 0, que aí a distância já fica um pouco melhor. Pronto, maravilha. Agora vamos partir aqui para o formulário de cadastro, né? Para deixar neste estilo aqui mais bonitinho. Então, como é que a gente estiliza esse formulário de cadastro? Primeiro, vou chamar aqui novamente a classe LineFooter1 e dentro da classe LineFooter1 eu tenho a tag form. Então, vou dar Ctrl C e vou colar aqui no CSS. Primeiro, vou chamar a propriedade display e dizer que o valor é flex, porque eles vão ficar um do lado do outro, como é o caso aqui. Só que ele saiu do centro, a gente vai posicionar eles aqui novamente. Vou colocar aqui um align items center, para que eles fiquem alinhados horizontalmente, né? Ou melhor, verticalmente. E também vou colocar um justify content center, que aí eles ficam também, ó, posicionados no centro. Enfim, você já pode ver aqui, ó, que o campo de formulário ele já está centralizado aqui no meu rodapé. Mas saiba desde já que eu utilizei o display flex, mas meio que não tinha necessidade, tá? Mas é porque eu quero ter um controle melhor sobre esses elementos. Mas saiba desde já que existem outras formas de você estar trabalhando com esses elementos aqui também, tá? Para deixar eles bem alinhados, horizontalmente ou verticalmente. Aí fica a seu critério. Enfim, agora eu vou partir para estilizar esse campo de e-mail aqui. E como é que a gente chama esse campo de e-mail aqui dentro do CSS? Bom, bem simples. Primeiro eu vou chamar a tag LineFooter1, vou chamar novamente a tag form, opa, chamei footer, e é form. Beleza, chamo a tag form e aí eu vou chamar agora o input do tipo email. E para fazer isso é bem simples, ó. Chama aqui, ó, input, aí eu vou abrir e fechar colchetes. E dentro aqui dos colchetes eu vou digitar type, sinal de igual, email. Dessa forma aqui eu chamei o input que tem o tipo e-mail, beleza? Então agora eu vou abrir e fechar chaves, né? Fora dos colchetes, obviamente.
e vou aplicar o estilo que eu quero para esse elemento aqui. Primeiro, vou dizer que o width desse elemento é de 300 pixels, ou seja, a largura dele vai ser de 300 pixels, enquanto a altura, vou colocar algo em torno de 40 pixels, que ele já fica mais gordinho, tá vendo só? Vou deixar o background transparente, não é background color, e sim background. Vou chamar aqui, ó, e deixar transparente, que aí você vai ver que ele vai perder a cor de fundo. E vou personalizar a borda também, né? Então eu vou chamar a propriedade border, dizer que é de 2 pixels sólida na cor branca. Hashtag FFF. E olha só como já ficou legalzinho. E eu também vou adicionar um espaçamento interno, né? Porque o texto ele tá muito colado nas laterais e também tá na cor preta, né? Não dá para enxergar nada. Então vamos fazer isso daqui agora. Ainda dentro aqui do input type email, vou colocar aqui, ó, um color, ou seja, chamo a propriedade color e digo que é branco, porque aí eu vou estar trabalhando com a cor branca dentro aqui do formulário de e-mail. E por fim, vou adicionar um padding para todos os lados, vou dizer que é de 10 pixels. Vamos ver como ficou? Aí agora já dá para enxergar. Tá vendo só que da hora? Eu vou tirar também esse contorno. Tá vendo que quando eu clico meio que aparece um contorno em volta desse campo? Então, para eu tirar esse contorno, vou dizer que o outline, ou seja, a propriedade outline é 0. Que aí quando eu clico, ó, ele não fica mais com contorno e fica apenas da forma que eu defini. Perfeito, campo de e-mail estilizado. Vamos partir aqui agora para o botão. Para achar o botão no CSS é da mesma forma que esse daqui de cima. Ó. Tanto é que eu vou só dar Ctrl C e Ctrl V aqui no seletor, né? E o input do type email eu vou mudar para input type submit, que no caso é o tipo deste input aqui, que vai enviar o dado cadastrado no campo de e-mail. Neste caso aqui, ó, eu chamo apenas input type submit e estilizo da forma que eu quero. Primeiro, vou dizer que o width, ou seja, a largura, é de 80 pixels. A altura, vou deixar igualzinho ao campo de e-mail, então no caso é 40 pixels. Então, chama a propriedade height e aplico 40 pixels, ó. Você tá vendo que já tá ficando do tamanho que eu quero. O background color vai ser uma cor vermelha, que no caso eu vou estar utilizando essa cor aqui, ó, F20744, que aí você consegue pegar a mesma cor que eu estou utilizando aqui. Vou tirar a borda do botão, então eu vou colocar aqui, ó, border 0, que aí, ó, ele fica sem nenhuma borda. E agora eu vou mudar a cor do texto, né? Vou colocar aqui, ó, color, hashtag FFF, que aí, ó, ele já muda a cor do texto. E para indicar que isso daqui é um item clicável, eu vou colocar o cursor pointer. Vamos ver aqui, ó. Cursor pointer, clico em cima e agora, quando eu passo o mouse por cima, ele vira aquele dedinho, né? E para deixar ainda mais enfeitado, sabe o que é que eu vou fazer? Quando eu passo o mouse por cima, ó, ele muda de cor aqui no meu projeto original. A gente vai fazer a mesma coisa com a pseudoclasse hover. Então eu vou só copiar esse seletor aqui, colar aqui embaixo, 2 pontos, hover. Eu vou dizer que quando o usuário passar o mouse por cima deste botão, ele vai ficar com background color branco e a cor do texto que está dentro do botão, que no caso aqui seria cadastrar, eu vou colocar uma cor rosa, né? Rosa não, esse vermelho que eu acabei de atribuir ao botão. E também vou aplicar uma transição para esse botão, né? Por quê? Se eu não colocar transição, você tá vendo que ele funciona, mas ele muda muito no seco, tá vendo? Ó? Ele só sai de um e vai para outro. A gente vai alterar isso daqui aplicando a propriedade transition no botão do tipo submit. Cuidado para não aplicar onde está o hover, tá? Tem que ser aqui no botão onde tem o submit. E a transição eu vou dizer que é de 0,2 segundos, né? Que aí quando eu passo o mouse por cima, agora já fica algo mais suave. E a primeira linha do rodapé já está pronto. Tá vendo só que da hora isso? E eu sei, o vídeo tá longo, mas a gente vai ter que terminar esse projeto aqui nesse vídeo, tá? Então, faz o seguinte, deixa o like aí nesse vídeo, também se inscreve aí no canal, prepara aí um lanchinho e vem terminar esse rodapé junto comigo, porque vai valer a pena, fechou? Enfim, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que personalizar essa fonte aqui, nessa tipografia, porque essa tipografia tá bem feinha, né? Então, como é que a gente faz para personalizar essa fonte aqui? Eu vou pegar a tipografia que eu quero utilizar neste site aqui, ó, o Google Fonts, que é o paraíso para quem gosta de trabalhar com esses layouts, né? E a fonte que eu utilizei nesse projeto, ela se chama Urbanist, né? Urbanist. Beleza. Você vai chegar aqui na barra de busca do Google Fonts e vai digitar a fonte que você quer utilizar. Você pode ficar livre para utilizar a fonte que você quiser e que melhor case com o seu projeto, tá? E aí você vai fazer o mesmo passo a passo que eu vou utilizar aqui nesse vídeo para aplicar outra fonte aí no seu projeto. Vou clicar aqui na fonte que eu vou utilizar,
né? Eu vou ver aqui certinho se é essas fontes aqui mesmo que eu quero, se é uma família de fontes completinha. Então, beleza, é essa fonte mesmo que eu quero. Então, vamos fazer o seguinte. Vou clicar nesse botão Get Font, que ele vai me direcionar para essa página aqui, né? Onde vai listar todas as famílias de fontes que eu selecionei. Se você tem algum aí que você não queira, basta clicar nessa listeirinha aqui, que a fonte é removida. E aí, depois disso, o que é que eu vou fazer? Vou clicar nesse botão aqui, ó, Get Embed Code. Clico nesse botão e aí eu vou ter aqui duas opções, o link de HTML ou o import do CSS. Vou utilizar o link de HTML, né? Clico nesse botãozinho aqui e depois clico nesse clipboard, Copy Code. Vou voltar lá no meu HTML e lá em cima no meu head eu vou colar o código que eu acabei de copiar. Ele ficou desorganizado aqui, né? A indentação ficou quebrada, mas aí eu aperto as teclas Alt, Shift, F, tudo junto, que aí ele organiza a indentação do meu código. E aí a fonte já está instalada no meu site, né? A questão é que agora eu preciso copiar o Font Family. Então vou vir aqui, ó, logo aqui embaixo onde tem esse código de CSS, vou copiar essa primeira opção aqui, ó, Font Family Urbanist Sans Serif. Dou Ctrl C, seleciono, né, e dou Ctrl C, venho aqui no CSS, vou lá em cima no asterisco e dou Ctrl V, que aí, ó, a fonte que eu quero utilizar já está instalada no meu projeto. Bem simples, belezinha? Primeira linha do nosso rodapé já está finalizado, agora a gente vai partir para a segunda linha do rodapé, que vai ser da seguinte forma. Bom, se a gente for olhar aqui no nosso projeto original, você pode ver que esta primeira linha, ela tem essa bordinha aqui embaixo, né? Então, o que a gente vai fazer para adicionar essa borda? Bom, bem simples, eu vou lá em cima onde eu estilizei apenas o line footer, vou chamar a propriedade border bottom e vou dizer que é 2 pixels sólida na cor branca. Então, hashtag FFF, que é o código hexadecimal do branco. Que aí, ó, a borda está adicionada. Porém, você está vendo que ficou muito colado aqui, né? Bom, a gente precisa corrigir isso. E para corrigir isso, ainda aqui onde estilizei apenas o line footer, tá? Cuidado para você não selecionar nenhum que possua alguma tag. Vou chamar um padding. E esse padding vai ser apenas na parte de baixo, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, padding bottom. E vou dizer que é de 20 pixels. Vamos ver aqui, ó. Ainda não ficou uma distância legal, então eu vou colocar igualzinho ao padding que está aplicado no footer, que vai ser 40 pixels, que aí fica mais uniforme, tá vendo só? Ah, Bruno, mas a segunda linha ficou colado. Bom, isso a gente vai resolver quando a gente for fazer a segunda linha, que no caso vai ser agora. Eu vou só diminuir aqui um pouco a espessura dessa borda, né? Ao invés de 2 pixels, vou colocar 1 pixel, que aí fica mais estilosinho. Maravilha, primeira linha está feita, vamos partir agora para a segunda linha, né? Que vai ser algo até mais simples do que parece ser. Então, vamos lá. Na segunda linha do nosso projeto é onde está guardada a nossa imagem, não é? Mas eu preciso fazer o seguinte, eu vou chamar a classe LineFooter2. Então, vamos chamar aqui, ó, Footer, LineFooter2, né? Tem que ter o espaço aqui entre a tag e a classe, para que chame a classe corretamente. E aí, para a gente já visualizar como vai ficar no final, eu já vou adicionar logo um padding nessa linha, né? Então, eu vou chamar aqui a propriedade padding e dizer que em cima e embaixo é 40 pixels e nas laterais será 0. E aí, dessa forma, ó, já tenho aqui o espaçamento bonitinho, já está afastado. E bom, segunda coisa que eu preciso fazer é colocar esses elementos um do lado do outro. E para isso, vou utilizar a propriedade displayFlex. Para adicionar a propriedade é bem simples, né? Eu vou chamar aqui a classe LineFooter2. E dentro aqui dessa LineFooter2, eu vou adicionar a propriedade display e o valor do display vai ser flex. Só de fazer isso, os meus elementos já ficam posicionados um do lado do outro, como você pode ver aqui, né? Mas não é da forma ainda que a gente quer. Inclusive, tá faltando uma seção aqui dentro desse rodapé. Eu não sei se você percebeu no último vídeo, né? Eu meio que não incluí de propósito, porque eu queria que você criasse por conta própria. Que no caso seria essa seção aqui, ó, siga-me, onde vai ficar os botões de rede social. Se você fez por conta, parabéns, né? Você está praticando, está aprendendo e isso é muito bom. Mas se você não fez, também não tem problema. A gente vai fazer aqui agora nesse vídeo bem rapidinho, tá? Então, para fazer isso, vou vir aqui embaixo da box line footer, né? Na última div, vou chamar outra div e vou aplicar para ela uma classe. E essa classe vai ser box line footer, né? Igual às outras aqui. Dentro dessa classe, eu vou ter um H3, que vai ter o texto siga-me e por fim eu preciso ter os links que serão adicionados para seguir nas redes sociais. Então dentro aqui do box line footer vou adicionar uma outra div que possui a classe btn redes e dentro dessa div eu vou fazer o seguinte, vou adicionar a tag a que serve para adicionar um link dentro do meu site, né?
Aqui dentro da href, você vai colar o link de destino, para onde é que vai quando o usuário clicar nesse botão. Nesse caso, eu vou deixar ele vazio, então eu vou colocar um jogo da velha. E dentro da tag A, eu vou adicionar um button. E dentro desse button, eu vou colocar os ícones que serão utilizados para adicionar as redes sociais. E eu vou repetir isso daqui 3 vezes. Então, eu vou selecionar essa minha tag A, vou apertar as teclas Alt Shift, seta para baixo 2 vezes, porque ele vai criar 2 cópias. E dentro dessas tags button aqui, eu vou adicionar os botões de rede social. E para adicionar esses ícones, eu vou estar utilizando a biblioteca da Bootstrap Icons, né? E para fazer a instalação é bem simples, ó. Você vai vir aqui, onde tem esse pequeno menu, vai clicar aqui em Install. A página vai rolar até mais ou menos lá o final e você vai vir nessa abinha aqui, ó, CDN, e vai copiar esse link de HTML. Igualzinho como você fez no Google Fonts. Só que você vai chegar lá em cima no Head e vai colar embaixo de onde você configurou o Google Fonts, belezinha? Cuidado para você não misturar as tags aqui. Inclusive, é importante que você até coloque um comentário indicando o que cada coisinha é, beleza? Então, o Bootstrap Icons já está instalado no meu site. Agora eu preciso buscar os ícones, né? Então, eu vou clicar novamente aqui no botão Icons e vou pesquisar as redes sociais que eu quero utilizar. A primeira delas vai ser o Instagram. Então, eu pesquiso aqui, ó, Instagram, clico no ícone do Instagram, e depois eu venho aqui do lado direito, ó, onde tem esse icon fonte, e clico nesse clipboard. Que aí eu vou copiar este ícone e vou lá embaixo, onde eu adicionei o botão das redes sociais, e vou colar dentro do primeiro botão. E eu vou repetir nesse processo para todos os outros botões. Nesse caso agora, a próxima rede social, eu vou colocar o Facebook. Então vamos lá, ó, chego aqui na barra de busca, digito Facebook, clico no ícone do Facebook, clico aqui no clipboard para copiar o ícone, vou lá no segundo botão e colo o ícone de Facebook. E por fim, vou fazer a mesma coisa com o ícone do TikTok. Então eu vou colocar aqui, ó, TikTok, apareceu aqui o ícone, e aí eu vou clicar nesse botão aqui e vou colar aqui no último botão. E com isso aqui feito, eu já tenho instalado os botões de rede social. Da hora, né? Então vamos voltar agora para o CSS, porque uma coisa que eu quero fazer, eu quero que essas seções aqui da segunda linha tenham exatamente o mesmo tamanho, porque aqui, ó, no meu projeto original, você pode ver que eles possuem basicamente o mesmo tamanho, né? Então é isso justamente que eu quero fazer aqui dentro deste meu rodapé. Para fazer isso, ó, vou lá dentro do CSS e vou fazer a seguinte configuração. Vou chamar novamente a tag footer, depois vou chamar a classe linefooter2, e dentro da linefooter2 eu tenho as classes boxLineFooter. Então vou dar Ctrl C, vou vir aqui no CSS e vou chamar a classe dando Ctrl V. Belezinha? Aí eu vou abrir e fechar chaves e eu vou chamar a seguinte propriedade, width. Só que para determinar o tamanho exato de cada seção, eu preciso fazer um cálculo, né? Eu preciso pegar 100% da largura e dividir pela quantidade de elementos que eu tenho, que no caso é 5. Ou eu posso fazer a conta e colocar diretamente aqui dentro do CSS, né? Dividir 100 por 5 e colocar o valor aqui. Ou eu posso fazer o próprio CSS fazer esse cálculo por mim. E como é que eu faço isso? Chamo a função calc. E dentro dos parênteses da função calc, eu vou colocar o cálculo que será realizado pelo CSS para ele determinar o tamanho de cada seção dentro lá do rodapé. E o cálculo que eu vou fazer é bem simples. Vou pegar 100% e vou dividir por 5. Quando eu faço isso, ó, todos os elementos ficam exatamente do mesmo tamanho. Só que você está vendo que eles estão muito colados, né? Então, a gente vai utilizar a propriedade do displayFlex para afastar todo mundo e ficar bem uniforme. Para fazer isso, vou voltar lá em cima, onde eu adicionei o displayFlex para a classe linefooter2, e vou dizer que o justifyContent, ou seja, chamo a propriedade justifyContent e digo que o valor é space between, dessa forma aqui. Lembrando que essa propriedade justifyContent só funciona em elementos que possuam o displayFlex. E aí dentro aqui, ó, do meu site, opa, acabou que não funcionou, né? Vamos ver aqui o que foi que a gente errou. E olha só, na realidade funcionou sim. Só que foi o que aconteceu aqui. A gente determinou que o width do elemento boxLineFooter, né, da classe boxLineFooter, seria de 100% dividido por 5. Tá certo, mas a gente precisa dizer que a largura máxima desses elementos vai ser de 100% dividido por 5, né? Então, essa correção que a gente precisa fazer. Aqui no boxLineFooter, onde a gente utilizou, ao invés de ser apenas o width, tem que ser max width, que aí, ó, você vai ver que eles vão se organizar bonitinho e estão mais afastados de maneira uniforme, né? Cada um em seu canto.
Maravilha! Agora que a gente já fez isso daqui tudo certinho, vamos partir agora para estilizar essa imagem, né? Porque essa imagem ficou de um tamanho muito pequeno e a gente vai colocar ela de um tamanho mais generoso. Então agora chega na parte dela aqui, ó, onde a gente tem Max Width com 100 pixels. Vou colocar 200 pixels para ver como fica. Aí, eu acho que ficou de um tamanho legal, a gente pode deixar aqui com uma dimensão máxima de 200 pixels. Só que eu vou colocar para ela também uma margem na parte de baixo. Então eu chamo a propriedade margem bottom e digo que é 10 pixels, porque ela fica com um respiro entre a imagem e também esse pequeno texto que a gente tem aqui. Beleza? Agora a gente vai partir aqui para a seção dos links, tá? Como é que a gente vai fazer essa estilização? Bom, primeiro eu vou estilizar os H3 que tem dentro dessas classes. Então, ó, logo aqui embaixo agora, onde eu estilizei a imagem, a gente já pode pular ela já, né? Vou chamar aqui a classe LineFooter2. Dentro da LineFooter2 eu tenho a BoxLineFooter. E dentro das BoxLineFooters eu tenho o H3. E aí eu vou dizer que a cor desses elementos, né, desse H3, vai ser esse vermelho que eu estou utilizando, ó. Olha só como já está ficando legalzinho. E também vou colocar uma margem na parte de baixo, né? Então eu vou chamar aqui, ó, margin bottom e dizer que é 10 pixels. Com esses 10 pixels, ó, já ficou de uma distância legal. Vamos fazer a mesma coisa aqui também para os links, né? Que os links estão bem feinhos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos copiar esse mesmo seletor, LineFooter2 e BoxLineFooter, só que ao invés de H3, vai ser a tag A. Então, chama a tag A. Primeiro, eu vou dizer que a cor desses elementos vai ser branco, né? Então, hashtag FFF na propriedade color, que todo mundo ficou branco. E para colocar os links um embaixo do outro, eu tenho que fazer uma conversão, porque os links, naturalmente, eles são inline level, né? Então a gente tem que colocar eles como block level, para que eles fiquem um embaixo do outro. Então eu chamo a propriedade display e digo que o valor é block, que aí, ó, eles ficam posicionados um embaixo do outro. Esse daqui a gente vai corrigir daqui a pouquinho, porque eles vão ficar um do lado do outro, né? Mas por hora eu quero que fique assim. Vou colocar uma margem na parte de baixo também, ó. Vou colocar uma margem bottom de 20 pixels. Vamos ver se fica legal? Beleza, ficou legal. Vou tirar esse sublinhado, que eu não quero esse sublinhado. Então, chamo a propriedade text decoration e digo que o valor é none, que aí ele tira o sublinhado. E também vou diminuir um pouco o tamanho dessas fontes aqui. Então, eu vou chamar a propriedade font size e dizer que o valor, vou colocar aqui 0.8 rem, né? Vamos ver como fica, ó. Beleza, ficou muito pequeno. Vou colocar algo um pouco maior, tipo 0.9, que aí eu acho que já ficou de um tamanho legal. Uma coisa que eu vou fazer aqui também, ó, primeiro eu vou aumentar a distância do H3 para os links, né? Então aqui ao invés de 10 pixels, vou colocar 20, que aí fica de uma diferença, né? Fica um destaque melhor. E você tá vendo que começou a ganhar forma, né? Agora a gente vai aqui para os botões de rede social. Para que os botões fiquem um do lado do outro, a gente precisa meio que tirar esse negócio de ser block level, né? Ou seja, a gente converteu todos os links para block level. E eu quero que apenas as das redes sociais sejam inline level. Então, para fazer isso, como é que a gente vai fazer essa conversão? Bom, primeiro, vou chamar aqui novamente a classe LineFooter2. Ou melhor, eu não vou chamar a classe LineFooter2 não. Vou chamar direto aqui logo a classe BoxLineFooter. E dentro da classe BoxLineFooter, eu tenho a classe BTNHeads, né? Que é algo único, então eu não tenho outros botões dentro do meu site. Então, por isso eu chamo dessa forma aqui, BTNHeads. E dentro de BTNHeads, eu tenho a tag A. E aí eu vou dizer apenas que o display dessa tag é inline. Dessa forma, chamo a propriedade display, digo que é inline, que aí os botões voltam a ficar um do lado do outro. Bem simples. Agora a gente pode partir para a estilização desses elementos, né? Para fazer isso, ó, vou copiar novamente esse seletor, beleza? E dentro de BTNHeads, eu tenho a tag button, que agora a gente vai partir para a estilização. Primeiro, eu vou dizer que ele possui um width de 40 pixels, ou seja, uma largura de 40 pixels, e uma altura, ou seja, um height, de 40 pixels, que aí eles formam um quadrado perfeito. Olha só, formaram um quadrado perfeito. Só que eu quero eles redondos. Então, para isso, eu vou chamar a propriedade border radius e vou dizer que é de 50%, né? Que aí eles ficam, ó, redondinhos. Vou aumentar um pouco o tamanho desses ícones também, né? Chama a propriedade font size, porque nesse caso, esses ícones se comportam como se fossem textos. Então, todas as propriedades de textos funcionam também para os ícones. Então, chama aqui a propriedade font size e vou colocar algo em torno de 1.2 rem. Vamos ver aqui, ó. Beleza, já ficou de um tamanho legal. Vou tirar este plano de fundo, então vou colocar aqui um background color transparent, mas também vou mexer na borda. Então, vou dizer que a border é de 2 pixels, sólida, na cor branca. Que aí, ó,
ele já fica nesse estilo aqui. Também vou mudar a cor que tem nesses ícones, né? Porque estão bem escondidos. Chamo aqui a propriedade color e digo que o valor é branco, hashtag FFF. E olha só, já ficou na cor legal. E também quando passar o mouse por cima, eu quero que vire aquele dedinho para indicar que é clicável. Então, chama a propriedade cursor pointer. Que aí, ó, passa o mouse por cima, ele agora indica que é clicável. Eles estão muito colados, né? Então, vou adicionar aqui também, ó, uma margem. Então, vou colocar aqui uma margem right, ou seja, uma margem do lado direito de 10 pixels, para eles terem um respiro. Olha só, aí eles já ficaram legalzinho, ficaram mais afastados. E vou diminuir também um pouco a espessura dessa borda aqui. Vou colocar a espessura de 1 pixel apenas, que eu acho que vai ficar mais estiloso, tá vendo só? E agora, quando passar o mouse por cima, eu quero que ele mude de cor, igual como é nesse botãozinho aqui. E como é que a gente faz isso? Bom, bem simples. Vou copiar essa estrutura aqui, ó, onde eu chamei esse seletor do button, e vou colar novamente aqui embaixo, com a diferença que eu vou adicionar a pseudoclasse hover. E aí, com essa pseudoclasse, vou dizer que o background color vai ficar nessa cor vermelha. E também vou mexer na cor da borda, né? Porque se eu colocar o mouse aqui em cima, vai ficar com essa borda e eu quero que fique com a mesma cor do plano de fundo. Então eu vou chamar apenas a propriedade border color, que é essa propriedade aqui que serve para estilizar a borda, né? A cor da borda. E eu vou colocar a mesma cor do plano de fundo, ó. Quando eu passo o mouse por cima, aí agora ficou mais bonitinho. Vou só colocar agora uma transição, porque está muito seco. Então vamos fazer isso daqui agora. Vou voltar onde eu estilizei o button e vou aplicar uma transição, ou seja, a propriedade transition de 0,2 segundos, né? Que aí fica algo mais suave. Ah, tá vendo só que da hora? Olha só como o nosso rodapé já tá ficando, velho. Já tá igualzinho da forma que a gente quer aqui. Inclusive, só o que resta a gente fazer agora são duas coisas. Adicionar essa borda aqui na parte de baixo da linha 2 e centralizar esse último texto aqui. Como é que a gente faz isso? Bom, para adicionar essa borda na linha de baixo, ó, eu preciso ir lá em cima, onde eu estilizei o line footer 2, e vou chamar a propriedade border bottom. E vou dizer que o valor é de 1 pixel sólida na cor branca. Que aí, ó, ele já fica com a borda na parte de baixo. E aí, por fim, só que eu preciso fazer é estilizar esse último texto aqui. E para fazer isso, olha só como vai ser simples. Vou chamar a classe lineFooter3, vou lá embaixo no meu CSS, vou colar a classe, né? Chamo a tag footer e colo a classe que eu acabei de chamar. Tem que ter o ponto para dizer que eu estou chamando uma classe. E aí, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou adicionar um padding. Só que esse padding vai ser apenas na parte de cima, porque embaixo já tem um respiro que eu apliquei na tag footer, né? Então, eu vou colocar apenas aqui a propriedade, ó, padding top, que aí, ó, com esse padding top, eu vou dizer que é de 40 pixels, que olha só, já ficou de distância legal. E para centralizar, chama a propriedade text align center. E com isso aqui feito, nós temos o nosso rodapé personalizado. Pô, cara, fala sério, ficou um rodapé muito estiloso, muito bonitinho. E o melhor de tudo, você pode utilizar ele como você quiser. Pode utilizar em seus projetos, pode utilizar em seu portfólio, você é livre para utilizar. É um presente meu para você. E a única coisa que eu peço em troca é você deixar o like aqui nesse vídeo e também se inscrever aqui no canal. Não esquecendo também de ativar o sininho de notificações para ser notificado sempre que sair vídeo novo. E agora, só o que restou a gente fazer nesse rodapé é deixá-lo responsivo, ou seja, ele vai se adaptar para todo tamanho de tela. Olha só, em formato de celular, ele fica dessa forma aqui. E como é que a gente faz isso? Bom, aí você pode estar pensando na possibilidade de se tornar membro aqui do canal, que lá dentro do clube de membros eu vou ensinar a deixar esse rodapé responsivo, que é muito importante para os dias de hoje, né? Se você não coloca o site responsivo, basicamente os mecanismos de busca não vão recomendar o seu projeto. Então, se você tiver interesse, se inscreve aqui no canal e clica aqui no botão Seja Membro. E aí, qualquer valor que tiver lá dentro, além de você estar apoiando aqui financeiramente o projeto da Intelogia, você também terá acesso à conclusão desse projeto, deixando ele responsivo, tá? Porque no momento ele tá assim, todo quebrado, né? Então não tá nada legal. E um detalhe interessante aqui também é que a gente estava fazendo o rodapé e ele ficou colado lá em cima. Isso porque o meu site não tem conteúdo nenhum, tá? Mas à medida que você vai construindo o seu site, né? Tudo que tiver acima dele vai forçar que o rodapé fique colado lá no final. Então não se preocupe com isso. E bom, então é isso. Espero que você tenha curtido esse projeto e agora você pode dar sequência aos seus estudos, né? Vou estar deixando aqui para você um vídeo onde eu ensinei a criar um menu com efeito de rolagem transparente, que pode ser útil para incrementar aí no projeto que você está desenvolvendo.
Então é isso, muito obrigado, meu nome é Bruno Rodrigues e esse daqui é o Inteligia. Falou, Programaker! Tchau!